muito bom dia a você que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV, começando mais o Viver Bem, falando de qualidade de vida, de bem-estar e de saúde e continuando com a nossa edição com duração de 1 hora, tá? E hoje a gente vai falar mais uma vez dos impactos em meio à pandemia do novo coronavírus, porque o isolamento social prolongado está causando mudanças profundas nas pessoas e na economia em todo o mundo. Alguns setores da economia serão severamente afetados. Além disso, o isolamento traz consequências psicológicas que afetam milhares de pessoas. Como superar estes desafios sem precedentes é uma pergunta que o mundo todo está fazendo. O Viver Bem tenta fazer a sua parte e todo sábado traz especialistas para ajudar você a vencer essa pandemia. E na primeira parte do programa de hoje vamos falar sobre a crise econômica que a pandemia está trazendo e quais as saídas que os autônomos, os micro e pequenos empresários têm. Então, o nosso convidado é o analista do Sebrae Rondônia, Cléris Kuzler, que é muito bem-vindo mais uma vez aqui com a gente na SIC TV, já participou por diversas vezes do Câmara e hoje está aqui no Viver Bem. Tudo bem, Cléris? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado, Renata. Muito obrigado pela oportunidade. Uma discussão bastante importante em meio a esse momento que está cheio de incertezas para autônomos, micro e pequenos empresários, né, Cléris? Bastante importante, bastante difícil, né? Francamente, acho que nós não devemos ser pretensiosos e imaginar que sabemos aqui de todas as respostas, mas nós podemos tentar responder alguma coisa, ou pelo menos imaginar algumas coisas juntos. E mais do que trazer uma resposta pronta, é levar as pessoas também a refletirem como é que se pode resolver, como é que se pode sair de uma situação como essa, inédita talvez. É verdade. E quais têm sido os impactos do isolamento social na nossa economia local? Os impactos são eminentes, né? E vão se perceber cada vez mais na medida em que pessoas vão perder seus empregos, mas antes disso elas já vão perder poder de consumo, poder de renda. Empresas vão fechar suas portas e com tudo isso a gente esquece também que nós sempre esperamos um socorro do Estado, né? Seja o município, a União, só que a arrecadação também do Estado, do município, da União dependem da movimentação da economia. Então, na medida em que não há movimentação econômica, que não há tributação, o Estado, a União, fatalmente também perderá a sua capacidade de se abastecer de recursos. O governo não imprime dinheiro, ou não deveria imprimir dinheiro, pelo menos. Então, esse dinheiro vem naturalmente da movimentação econômica. Na medida em que a economia cessa também a entrada de recursos nos entes públicos. E eles terão dificuldade em repassar isso para os seus funcionários, que por sua vez vão deixar de consumir. Então, é um ciclo vicioso terrível, né, que a gente observa e começará a observar cada vez mais, eu creio que de agora em diante, né? A gente tem mais ou menos uns 30 dias em que boa parte do comércio está fechada, que a economia de fato deu uma parada. O caixa médio, Renata, de uma micro e pequena empresa no Brasil é de 27 dias. Significa que em 27 dias, se não entrar mais dinheiro, acaba o dinheiro das empresas, né? Literalmente. Então, nós temos essas dificuldades, esse é basicamente um cenário que a gente precisa observar a partir de então. Esse período, esses cerca de 30 dias, já são suficientes para uma definição de quais setores serão afetados, falando de Brasil e falando de Rondônia, já que cada região tem a sua característica ali de potencial econômico mais forte? Vou tentar responder começando com talvez uma boa notícia, né? O estado de Rondônia é um estado de grande produção de alimentos. E me parece que normalmente a produção de alimentos acontece no campo, né? Então, a impressão que dá é que, de fato, essa produção de alimento continua e continuará. Esses segmentos não têm restrições muito severas, até porque é dispensável dizer que são essenciais. A produção de alimento é essencial, né? Uhum. Então, nós talvez sofreremos menos do que outros estados que são intensos na prestação de serviços, né? Mas, de novo, né? Porto Velho já é uma cidade que o setor de serviços é muito importante para a sua economia. O interior do estado, um pouco menos, né? O agronegócio já tem é mais significativo. Por outro lado, Porto Velho também é uma cidade de muito funcionalismo público e, por enquanto, os funcionários públicos estão resguardados de corte, a não ser que eu não esteja sabendo das notícias, mas
por enquanto, os funcionários públicos estão resguardados de alguns tipos de corte econômico. Então, enquanto isso acontecer, talvez há um balanço aí interessante e agora quanto tempo isso perdura a gente não sabe. O mais difícil, Renata, é exatamente para aquela manicure que imediatamente ela perdeu a renda a partir do momento em que esses estabelecimentos fecharam. A academia, o personal trainer, né? O microempreendedor individual, depende também do tipo de negócio dele, né? Mas principalmente os negócios de serviço. O que é serviço, né? Serviço é a necessidade de uma pessoa estar prestando alguma utilidade, algum serviço para você. Então, a manicure, a cabeleireira, ela precisa estar em contato físico com você normalmente. Às vezes, o consumo do produto em si ele não é afetado, mas a prestação do serviço, já que há ali um contato, esses sim são os mais afetados. São os mais afetados. Não é que quem produz serviços não seja afetado, porque, por outro lado, também nós temos... Como temos incerteza, nós nos abstemos eventualmente, de realizar algum gasto. Eu vou comprar uma roupa esse mês. Não, esse mês eu não vou comprar uma roupa porque eu não sei se mês que vem eu terei emprego. Então, assim, há toda uma cadeia que nos faz, inclusive, nos abster de consumir serviços. Como eu disse, a boa notícia para o estado de Rondônia é que nós ainda somos um grande produtor de alimento e alimento é uma demanda inelástica. Eu não escolho não consumir alimento. Eu posso, talvez, mudar meus hábitos alimentares, eu posso mudar os tipos de produto que eu consumo, mas eu continuarei consumindo alimento, né? Combustível, nós vamos andar um pouco menos de carro, até porque não é conveniente que tenhamos saídas, eu diria, desnecessárias, à toa. A gente não passeia mais, né? Ou não deve passear mais, ou deve fazer isso com todos os cuidados, as restrições. Eu acho que nem deve. Eu não sou competente para dizer isso aí, eu acho que a gente tem que escutar os órgãos competentes nesse sentido. E qual que é a importância de fomentar o comércio local neste período? Fundamental, né? Na medida em que a gente possa prestigiar comércio de bairro, que são esses sim os mais atingidos, o comércio ali, os pequenos negócios, as indústrias de Rondônia, inclusive, né? Eu acho que isso é fundamental porque garante que esse recurso circule dentro do estado, né? Se a gente pensar que o proprietário do supermercado aqui de bairro é alguém que depois vai consumir no meu restaurante, que depois vai consumir no meu posto de gasolina, é muito mais interessante a gente pensar nisso do que uma grande rede supermercadista cujo caixa vai imediatamente para outro estado ou até para outro país. É claro que não dá para não ter impactos, porque por mais que essas empresas talvez não tenham seus proprietários ou o dono do capital aqui no estado de Rondônia, eles têm funcionários também. Então, talvez eles não sejam afetados em tamanha escala, mas serão de alguma forma, né? Então, a gente, na medida do possível, acho que esse é um conselho que nós do Sebrae, inclusive é uma campanha que nós fazemos. E como que vocês têm trabalhado isso junto a eles? Isso. Nosso atendimento, primeiro, nós também temos que aprender a nos reinventar, aprender a trabalhar de uma forma diferente. Nós temos a nossa presença digital, né? A nossa presença à distância se intensificou nesses últimos dias. Nós temos aprendido a trabalhar à distância. Então, nós temos o nosso call center, nossos funcionários, né? Nossos colegas estão trabalhando de casa, atendendo os telefonemas, tirando as dúvidas, fazendo os serviços que normalmente nós fazíamos no escritório. Para citar alguns exemplos aqui, por exemplo, nós temos alguns serviços de consultoria de marketing digital que estão sendo feitas à distância. Então, Renata, uma empresa que antes não tinha nenhum tipo de presença digital, não tinha nenhuma página em rede social, ela agora caiu a ficha, né? Agora elas perceberam que precisam fazer isso. Então, nós temos alguns tipos de consultoria que inserem integralmente essas empresas naquilo que a gente chama de mundo digital. Então, desde a concepção da criação de uma página numa rede social, a montagem da logística para a distribuição dos produtos, dos serviços e por aí vai. Se adaptar também à mudança. Exato. A gente tem aí o fator psicológico dos consumidores justamente por conta da incerteza, para um consumo menor. Isso acaba afetando diretamente no crescimento econômico.
E como que o pequeno, o microempreendedor vai vencer esse medo de grande parte dos consumidores? Boa pergunta. Talvez ele precise se colocar também no lugar do consumidor, entender o que o consumidor espera dele nesse momento. Não me parece que seja a hora de qualquer tipo de... Exceto alguns segmentos, talvez, eu acho que a gente pode falar disso também, né? De quais segmentos vão ganhar, quais vão perder, se é que alguém vai ganhar. Evidentemente, quem produz álcool gel, quem produz máscara, né? Tá sendo bastante demandado, esses produtos têm bastante demanda, então essas empresas sairão mais fortes, mas são segmentos muito específicos. Por outro lado, certamente o segmento mais afetado, e aí isso é disparado, o segmento do turismo, que emprega muita gente. Hotelaria, bares, restaurantes, companhias aéreas, empresa de ônibus, táxi... Perdão? Entretenimento, agenciamento de viagem, as agências de viagem. E o problema maior é que elas foram as que primeiro foram afetadas, porque quando se escuta uma notícia dessa, a primeira coisa que você faz é deixar de sair de casa e muito menos viajar para outro local, né? Então foi a primeira que foi afetada e possivelmente será a última que deixará de ser afetada, porque ao mesmo tempo você também não programa viagens, né? Normalmente a gente faz uma programação de viagens das nossas férias com 9 meses, 1 ano de antecedência, a gente vai tentando economizar, comprar o hotel, comprar a passagem aérea, enfim, e as pessoas possivelmente não farão isso tão cedo, né? É minha área de formação, eu sou turismólogo e é muito difícil eu vislumbrar uma situação dessa, tentar me colocar no lugar desses empreendedores e pensar, caramba, eu não tenho uma resposta imediata agora para isso. Não tenho, francamente não tenho. Então, assim, a gente se preocupa muito, fica olhando para alguns setores, outros, como a gente disse, talvez padecem um pouco menos. A construção civil, de alguma forma, continua. Serviços de alimentação fora do... Esses dias eu comprei uma pizza e perguntei lá pro dono da pizzaria, de quem eu sou cliente, e aí, como é que tá? Ele falou, cara, tá excelente, para mim tá excelente. Nunca vendi, era 8 horas da noite, ele falou que abriu às 7 e já tinha vendido 60 pizzas em 1 hora, ou seja, ele vendeu uma pizza por minuto. Então, para ele, estava excelente. Agora, ele teve a correta percepção, que ele disse, bom, tá ótimo, mas tá ótimo até quando? Porque daqui a pouco as pessoas não têm mais recurso, né? Como minimizar esses impactos na micro e pequena empresa? Onde cortar, por exemplo, Cléris? Começar pelos supérfluos, né? Vamos imaginar que você, um dos setores aí que talvez são bastante afetados, o de serviço, né? Você tem um pequeno salão de beleza. Seu salão está fechado, né? Então talvez imediatamente seja a hora de cortar a TV a cabo, por exemplo. Você não está utilizando, né? Outra coisa, aqueles insumos que você normalmente pedia e que eles chegavam ali todo mês, está na hora de não fazer mais compras nesse momento, né? É evidente que a empresa de quem você comprava, ela vai sofrer também, mas você precisa, nesse momento, pensar na sobrevivência da sua empresa e isso não é de forma egoística, né? Porque, afinal de contas, você também tem funcionários. Precisa pensar naqueles que desempenham um papel para vocês, que trabalham para vocês. Então, começar por esses gastos. Mas tem algo, acho que até anterior a isso, Renata, e que todo empreendedor deveria fazer desde sempre, que talvez não faça. E eu acho que talvez essa crise seja uma oportunidade para colocar as coisas em perspectiva, que é ter a exata dimensão, noção de onde vão todos os gastos, de onde vão todas as entradas, fazer aquilo que a gente chama de fluxo de caixa, que é projetar tudo que vai entrar e tudo que vai sair primeiro dentro desse mês, depois nos próximos 2, 3 meses, projetar e jogar para frente, né? Então, imaginar o seguinte, coloque no papel todas aquelas contas, aqueles custos fixos. Você tem um aluguel, por exemplo, e a sua empresa está fechada, não tem renda de jeito nenhum, eu acho que é a oportunidade de conversar com o proprietário do imóvel e dizer, escuta, não preciso de argumentos para dizer para você a dificuldade que nós estamos passando. Dá para a gente baixar um pouquinho esse custo? Dá para a gente pagar mais para frente?
Eu acho que essas coisas precisam ser adotadas, essas medidas precisam ser adotadas de imediato, se é que já não foram. Me parece também que nessa de ajustar essas contas, o empreendedor precisa também verificar esses gastos que eventualmente não eram necessários, sabe? Luxos que talvez não eram necessários. Mas tem uma coisa muito importante, Renata. Eu falei aqui, eu vou novamente voltar ao exemplo dos salões de beleza, né? São prestadores de serviço, né? Eles dependem desse contato físico e tal, e talvez por isso boa parte deles estejam suspensos. Será que dá para ele comercializar alguma coisa à distância? Será que ele pode fazer, por exemplo, um tutorial ensinando a fazer uma maquiagem e vender esse tutorial? É uma possibilidade, né? Quem trabalha com eventos, um chefe de cozinha que trabalha com eventos, os eventos foram todos suspensos. O que esse chefe de cozinha que trabalha com eventos pode fazer? Além de, evidentemente, ele produzir refeições e comercializar. Ele também pode ensinar uma determinada receita que já é conhecida dele, que as pessoas gostam. E por que não vender essa receita, vender um cursinho ali à distância? Eu acho que é uma possibilidade também. E como que ele vai deixar, normalmente, o universo mais tradicional para aquele que ainda não estava adaptado à era digital? E como que ele vai se integrar a este mundo para aproveitar essas ferramentas e vencer este período? Eu acho que a forceps agora, né? Ele é forçado a fazê-lo. Então, dei o exemplo aqui do apoio, né, que o Sebrae oferece a esses empreendedores, no sentido de inseri-los integralmente no mundo digital, desde a concepção da página na rede social, desde as formas de atendimento, no processo de atendimento. Ele é obrigado a se colocar no mundo digital. Então, existia uma máxima nos Estados Unidos a respeito de negócios, né, de pequenas empresas, que dizia o seguinte: se você não tem no parking, no business, se você não tem estacionamento, você não tem negócio, por causa da grande dependência de veículos lá. Todo mundo tem um carro nos Estados Unidos, né? Então, se você não tem estacionamento, você não tem negócio. Talvez o novo paradigma, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, é no internet, no business. Se você não está na internet, se você não está inserido no mundo digital, você não tem negócio. Não só porque você não sabe onde anunciar, você não sabe onde vender e você não tem como se comunicar. A comunicação talvez seja o maior ativo do mundo digital. Você tem a possibilidade de conversar com pessoas. Eu falava anteriormente que não é hora de crescer, não porque não seja desejável crescer, mas é porque é quase que virtualmente impossível que uma empresa cresça agora. Mas é importante talvez agora ela deixar o DNA, mostrar para a sociedade quem ela é. É hora de ela ofertar alguma coisa para a sociedade. E esse talvez seja o legado, porque quando tudo isso passar, e passará, como toda tempestade, isso passa também, as pessoas vão se lembrar daquela empresa que não tentava explorar o consumidor. Essas que exploravam o consumidor, sabe aquela empresa que vendia o álcool gel a R$5 e está vendendo a 20? Hoje eu vou comprar dessa que está vendendo a 20 porque é o único lugar que tem para vender. Mas quando tudo isso acabar, eu vou me lembrar dela e vou dizer: de você eu não compro mais. Por outro lado, aquela que vendia a 5 e continua vendendo a 5, ou talvez vende a 6 porque também o custo dela aumentou, está mais caro, ela está comprando mais caro. Eu vou me lembrar dessa empresa. Aquela empresa que oferecia uma cesta básica que seja, que disse para o seu consumidor: olha, eu estou mantendo o emprego do meu funcionário a qualquer custo. Estou tirando, aquele empresário que diz: eu estou tirando de dentro da minha casa para manter o emprego do meu funcionário, ele vai deixar um legado, um valor que as pessoas se lembrarão. Então, eu acho que, me parece que agora é a hora das empresas mostrarem quem elas são, o que elas querem com a sociedade, o que elas querem para o mundo. É hora de dizer: olha, eu represento isso. Eu não sou um explorador, alguém que quer sugar da sociedade. Ao contrário, eu entendo o meu papel na condição de empresa. Então, assim, as empresas talvez sempre sofreram muito. A condição de ser empresário no Brasil nunca foi muito bem vista, né? Eu acho que é hora de mostrar o contrário.
Muito bem, e a gente tem aí um belo exemplo de uma empresária aqui de Porto Velho, proprietária de um salão de beleza específico para cacheadas, que também tem se adaptado para este momento. Oi pessoal, estou aqui para compartilhar com vocês algumas alternativas, ideias que eu tive para minha empresa e que, quem sabe, também pode ajudar você a enfrentar esse momento tão difícil que nós estamos vivendo devido à pandemia. Bom, o meu negócio é um salão de beleza, Taió, e nós estamos proibidos de abrir as portas por conta do decreto estadual, né, que determina a quarentena para serviços não essenciais. Nós estamos respeitando isso. Então, eu tive que readaptar algumas coisas da empresa para poder conseguir sobreviver a esse momento. A primeira delas, eu usei plataformas, aplicativos gratuitos na internet para iniciar um canal de vendas online entre a empresa e o cliente. É muito importante dizer que você não precisa investir um dinheiro alto para conseguir contratar um especialista, um designer para fazer um site para você. Hoje em dia existem plataformas gratuitas na internet que podem nos auxiliar e muito. A segunda alternativa que eu encontrei foi a venda de vouchers antecipado. Como que acontece isso? Eu dei um bom desconto nos serviços da empresa, então o cliente ele consegue comprar esses serviços agora com desconto, ajuda a empresa, e quando a gente reabrir as portas, que a gente também não tem data ainda, né? Dependemos aí de um novo decreto, quando a gente abrir novamente as portas, o cliente vai conseguir realizar esses serviços com desconto. É importante dizer que as redes sociais ajudam demais a nossa empresa nesse momento. É muito importante manter a confiança entre empresa e cliente, né? Essa via de mão dupla, para que a gente consiga sair dessa todo mundo junto. Tá difícil para todo mundo, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir passar por isso. Essas são as estratégias que a Thaís já conseguiu adotar dentro do empreendimento dela, mas cabe ao empresário, a este empreendedor inovar e criar aí possibilidades para vencer este momento, assim como ela fez, né? A venda antecipada dos serviços, buscando ali plataformas online. E por isso que é importante um empreendedor, antes de se aventurar no universo de empreender, buscar algum tipo de capacitação, né? Todo tipo, né? Agora, mais do que nunca, há uma necessidade premente. E se realmente a sua atividade de forma alguma tiver como ser exercida, praticada, é a hora de você parar à força e estudar. Aquele argumento de que a gente não podia parar para amolar o facão, por assim dizer, né? Não podia parar para estudar, aprender alguma coisa, esse argumento agora caiu por terra. Então é hora de aprender sobre todos esses aspectos. Eu insisto, o Sebrae tem ferramentas, essas que a Thaís mencionou, de orientação, de criação de plataformas digitais de venda, tudo isso aí. Ela falou de uma ideia muito legal que está sendo aplicada por muitas empresas de serviço, que são essas vendas antecipadas, né? Eu vi a iniciativa de alguns restaurantes aqui de Porto Velho de vender um voucher, né? Um vale, por assim dizer, vender a R$50 esse vale, ou seja, esse dinheiro imediatamente entra na conta da empresa para cobrir esses custos operacionais que não deixam de acontecer. O aluguel continua sendo uma cobrança, independente de se produzir ou não, o aluguel está lá. Mas mais tarde você pode consumir R$100, ou seja, você compra por literalmente 50% de desconto. Você compra por 100, você compra por 50 e consome 100. Então essa é uma oportunidade de várias empresas, no segmento da Thaís, inclusive. A gente, normalmente, quando nós queremos presentear um parente, um amigo, a gente pensa em ofertar produtos, né? Então, será que não é oportunidade de ofertar serviços também? Eu acho que é uma oportunidade para os segmentos de serviços comercializarem antecipadamente alguma coisa. Queria agradecer a sua participação, Clérise. Quer deixar algum contato do Sebrae para quem está nos assistindo e quer aí essa consultoria neste momento de crise? Nosso site sebrae.ro, a primeira entrada de plataforma digital nossa, em um nosso 0800 570 0800. São 2 contatos imediatos, sebrae.ro
0800 570 0800. Através desses 2 canais, nós estamos com nossos escritórios fechados também, mas esses são 2 canais imediatos que você pode nos acessar, além de YouTube. Nós estamos também com Instagram, com Facebook, páginas de todas as redes sociais aí podem ser acessadas. O Sebrae Rondônia pode acessar, estamos à disposição. O Viver Bem já está de volta e segue com um novo tema. Agora a gente recebe a psicóloga Esther Miriam para dar um pouco de conforto às pessoas, até mesmo para os micro e pequenos empresários que estão passando por momento aí de incertezas quanto aos seus negócios, para o estudante que está em casa, que se preparava para um concurso público, para um vestibular, para o Enem e já não sabe mais como fica a sua programação. São todas incertezas que rodeiam a nossa cabeça nesse momento que, de alguma forma, todos nós estamos sendo impactados psicologicamente referentes à pandemia do novo coronavírus. Então, a Esther já está aqui com a gente para dar um pouquinho de conforto, uma palavra amiga a você, telespectador. Então, tudo bem, Esther? Seja bem-vinda. Como vai? Obrigada. Mais uma vez, é um prazer estar aqui. E vamos tentar, dar uma forma das pessoas saberem passar por esse momento da melhor maneira possível. Isso que é importante. Eu acredito que, de certa forma, uns mais, outros menos, mas todos serão impactados e vão sentir isso, né? Sim, sim. É um momento de mudança, de adaptação. A nossa geração nunca passou por nada parecido, né? Então, a gente... Opa, o que está acontecendo? O que eu preciso fazer aqui? Então, cada um é ao seu contexto, ao seu modo de vida, mas vai sentir o impacto, uns mais, outros menos, como você falou, mas que a gente está vivendo isso e não tem como negar, isso é óbvio. E como que o isolamento social, ele acaba atuando no estresse, na ansiedade? Primeiro é importante a gente entender o que é estresse e o que é ansiedade. Vamos lá. Estresse é um mecanismo adaptativo do organismo a situações novas. Como eu falei, a gente nunca passou por uma situação de ter que ficar isolado em casa e não poder fazer muitas coisas que nós estávamos habituados antes. Então, o nosso organismo, é uma coisa nova. Então, eu vou precisar lidar com isso, eu vou ter que estar mais atenta, vou ter que estar alerta a essa situação. Só que, nisso, o meu nível de ansiedade vai aumentar, porque a ansiedade é justamente um mecanismo de autorregulação a essas situações, preocupações. Olha, tem alguma coisa aqui que pode me fazer mal e eu preciso estar alerta. E é uma reação emocional muito, muito ligada ao estresse. Elas sempre andam ali juntas, a ansiedade e o estresse. Então, eu vou ter uma série de reações físicas, emocionais, comportamentais diante dessa novidade, dessa fase de transição, digamos assim. Em alguns momentos como esse, é totalmente esperado e necessário que a gente tenha essas reações até certo ponto, porque são justamente elas que vão nos fazer lidar com isso. Em outras situações, ou dependendo da frequência, da intensidade com que esses sintomas aparecem, aí sim a gente precisa realmente ter uma atenção e tentar ajustar de uma forma que a gente tenha uma forma de lidar com isso mais equilibrado. E como o medo e a solidão, eles acabam também aflorando mais em tempos de isolamento? Eles são mais comuns nesse período? Sim, mas depende muito do que é importante para você. Os nossos sentimentos, a forma como a gente sente, está estritamente relacionada à forma como a gente entende o mundo, aquilo que é importante para a gente, a forma como a gente interpreta as situações. Então, se para mim o ter que ficar sozinho em casa é uma coisa ruim, se não puder sair, não poder ter esse contato social é uma coisa que eu entendo como algo extremamente desagradável, eu vou sofrer muito com isso. E essa solidão vai ser uma coisa extremamente martirizante para mim. O medo, eu preciso ter medo porque eu não sei o que vai acontecer. Eu posso ter familiares que estão trabalhando, eu posso ter pessoas que me são queridas, que podem estar passando por problemas, estão com sintomas de gripe e eu vou ficar realmente preocupada, mas algumas pessoas vão demonstrar isso de uma maneira, outras de outra maneira. Para algumas pessoas não vai fazer diferença em algumas situações, porque depende muito de como eu entendo tudo isso que está acontecendo. Como entender tudo isso que está acontecendo? A gente vai conferir agora um depoimento para analisar aqui junto com a Esther e dar aí boas dicas para você de casa sobreviver a este momento. Bom dia, meu nome é Paulo, eu sou jornalista e servidor público e eu estou aqui para falar um pouquinho do que eu tenho sentido durante esse período de isolamento devido à pandemia do coronavírus, O que acontece é que eu fico pensando que deve ser muito complicado para muita gente, principalmente para quem vive sozinho também,
para quem não tem outra pessoa morando consigo. Eu morava com a minha amiga, na verdade eu moro. Ela, desde o começo da quarentena, ela tinha viajado para fazer um concurso e está na cidade natal, então ela nem voltou. Está trabalhando de home office, então, querendo ou não, estou praticamente há um mês, né, nesse período de isolamento. E o que eu venho percebido é que o isolamento faz a gente repensar muitas coisas, inclusive sentir falta de coisas que a gente nem imagina que vai sentir. Por exemplo, eu não sou muito chegado em academia, eu faço sempre, mas eu percebi que era um espaço de convivência que eu tinha diariamente, assim como a faculdade e o trabalho, que me fazem muita falta, entendeu? E que ter as pessoas ao lado era muito importante, esse convívio era muito importante para a motivação. Tanto que muitas coisas eu deixei de fazer, né? Eu estou meio parado, eu tento, porque não tem essa motivação do convívio social. Eu acho que isso pega muito, isso é um problema para mim, pelo menos. O que me causa muita ansiedade de ficar sozinho, de não ter esse contato. É bem como o Paulo comentou, existiam hábitos ali que para ele até então não pareciam essenciais, mas que têm feito a diferença agora justamente pela mudança de rotina, mudança de comportamento. Exato. Que no dia a dia, nas atividades que a gente tem que fazer, é sempre uma coisa, a gente sempre está ocupado de alguma maneira. E nisso a gente vai muito no automático, a gente só vai existindo, só vai fazendo. E agora a gente foi obrigado a parar e analisar as coisas que estão acontecendo. A gente está sendo obrigado a viver o momento, que é uma coisa que muitas vezes a gente não faz. Então, o que eu estou sentindo? Gente, isso era uma coisa legal, isso me fazia bem, isso me fazia mal. Como é que eu não lembrava disso? Nossa, fazia tempo que eu não fazia tal coisa, né? Esse é um momento, se é que a gente pode tirar algum proveito dessa situação, é justamente parar e ter essa análise melhor desse nosso contexto de vida, da vida que a gente estava levando, dos caminhos que a gente estava tomando, o que eu preciso entender que precisa estar na minha vida, que me faz bem, as atitudes que eu preciso rever, que eu preciso ajustar e adaptar. Nós somos seres sociais, a gente precisa desse contato, a gente precisa desse afeto. Então, como é que estavam essas minhas relações antes? Eu estava dando valor devido àquilo, eu estava conseguindo apreciar e viver esse momento como de fato merecia, sabe? Então é um momento de reflexão realmente, da gente rever e analisar a nossa vida de um modo geral. E esses sintomas como a ansiedade, o estresse, o medo, a exaustão, a insônia, eles vão estar mais ligados diretamente aos profissionais hoje que a gente tem na linha de frente, aí, enfermeiros, técnicos, médicos? Sim, é muito possível, porque justamente como eu estava falando, o estresse é uma reação adaptativa à situação. Teve uma mudança. Aí a gente pode entender o estresse, é importante colocar isso como uma forma, um estresse físico, um estresse social e um estresse psicológico. O estresse social é justamente aquele que vai dentro do contexto. Então, as pessoas tiveram que se ajustar, estão passando por uma situação, uma pressão, uma demanda muito grande, isso vai gerar um incômodo de alguma maneira. O próprio estresse físico, plantões exaustivos, não poder dormir, não poder estar perto da sua família, que aí vai gerar uma preocupação, que já vem estresse psicológico, um excesso de luminosidade, excesso de barulho, é uma agitação, ter que estar atento, alerta todo o tempo, isso vai sobrecarregando o organismo, né? Vai aumentando todos esses sintomas que advêm dessa situação. E aí pode vir a insônia, pode ter crises de ansiedade, crises, um humor mais deprimido, muitas vezes não necessariamente um transtorno depressivo, mas uma baixa de humor, porque já se desgastou tanto, foi uma coisa tão difícil que uma hora a gente perde as forças, né? Então está muito relacionado sim a esses profissionais, mas outras pessoas também podem ter, inclusive preocupada com essas pessoas, né? Como são amigos, familiares, ou pelas próprias situações como empresários, né? Eu estou vendo que a minha situação está chegando no momento crítico, eu não sei o que fazer, então esses sintomas podem estar presentes também nesses casos. E como abstrair, como se distrair, como relaxar de alguma maneira, Esther, já que a gente tem aí as atividades que seriam destinadas a isso sendo, neste momento, cessadas, né, suspensas por conta da pandemia? Primeiro, é importante falar uma coisa que pode até parecer contraditório, mas perceber esses sintomas, perceber esses sentimentos e aceitar é essencial para que a gente consiga lidar com eles. Porque na nossa vida, como eu estava comentando, a gente está sempre
agindo, simplesmente existindo, e a gente não para pensar no como a gente está. A gente não para perceber as coisas que nos incomodam, a gente está sempre fugindo, evitando a dor. Nossa sociedade é uma sociedade hedonista, busca pelo prazer, a gente faz tudo para estar bem. Só que não tem como a gente estar bem o tempo inteiro. E entender esse sofrimento e aceitar esse sofrimento, aceitar esses sentimentos que a gente considera negativo, é essencial para que a gente pare para, opa, o que está acontecendo? Por que eu estou assim? Faz sentido eu estar assim? Tem algo que eu possa fazer para lidar com isso? Se eu nego, se eu fujo do problema, eu não tenho como resolver o problema. Então, ok, eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo ansiosa, eu estou detestando essa situação, enfim, seja lá qual for o seu contexto. Mas aceita, tá tudo bem se sentir mal, sabe? A gente, como eu estava até conversando com muitas pessoas esses dias, a gente fica mal por estar mal. É como se a gente tivesse que estar bem e estar dando conta disso e passar de uma maneira super plena e tranquila. E não é assim que funciona. Né? Tá tudo bem sentir medo, tá tudo bem não querer fazer alguma coisa, né, em algum momento. E a partir disso, aí vem o equilíbrio. A partir disso, ok, eu me reconheço, eu vejo os meus limites, eu vejo que eu consigo isso, eu não consigo aquilo. Então, o que dá para fazer diante dessa situação? Aí eu vou buscando as alternativas. Eu posso tentar aprender alguma atividade nova, eu posso conversar mais com as pessoas, né? A gente tem a facilidade da tecnologia hoje, a gente pode manter um contato, uma proximidade. As videochamadas, né? As videochamadas. Inclusive, tem gente que está até conversando mais dentro dessa quarentena, porque a gente estava tanto no trabalho, na correria, não tinha tempo para parar para conversar com um amigo, por exemplo. Agora tem esse período, né? Liga ali o celular, o smartphone e tem esse contato com a pessoa e perguntar como é que está. Ou você pode ter um tempo para fazer uma atividade que você gostava de fazer e não fazia mais, como leituras, ou atividade física, aprender receitas novas, ou simplesmente descansar. Tá tudo bem descansar também, sabe? Pode ser um momento para recarregar as energias, apesar disso tudo que está acontecendo. Esther, na sua opinião, as mídias sociais, elas ajudam ou atrapalham nessa hora? Elas podem ajudar e podem atrapalhar. Podem ajudar justamente porque essa forma de estar envolvido, de ter esse contato social, que é uma coisa que está fazendo muita falta nesse momento, só que nisso a gente vai estar exposto a muitas situações, a opiniões muito diferentes que podem ativar esses gatilhos que nos fazem mal. Eu vou ter uma enxurrada de notícias, uma enxurrada de informações contraditórias. Eu posso ter pessoas que estão passando por esse momento de desespero, que vão colocar aliança ou angústia, e aquilo pode encontrar em mim um terreno fértil, pode desencadear esse desespero em mim também. Então, eu preciso saber selecionar como que vai ser a minha relação com as mídias nesse momento, tanto as mídias sociais quanto as mídias jornalísticas, enfim, eu tenho que saber esse equilíbrio. Está me fazendo bem? Está sendo uma coisa produtiva que está agregando a minha vida nesse momento? Ótimo, podemos continuar. Mas eu percebo que toda vez que eu tenho contato com isso, a minha ansiedade aumenta, meu sentimento de raiva, de desesperança, de medo está sendo uma coisa que está me trazendo angústia. Então é bom a gente estar atento, né? Será que dá para eu diminuir esse contato? Será que é melhor evitar realmente nesse momento? Como é que vai ser essa minha relação? A gente tem que procurar nesse momento viver da melhor maneira possível, de uma maneira que vá trazer um equilíbrio, que a gente tá, vamos pensar numa balancinha, né? A gente tem muita coisa negativa já acontecendo, a gente tem sentimentos que vão nos causar um mal-estar, então eu preciso trazer esse equilíbrio, porque senão eu não aguento, fica muito pesado, né? Então eu tenho que ter coisas que vão me dar prazer, que vão me fazer bem. O isolamento, ele é mais difícil para os adultos ou para as crianças? Não é fácil para ninguém, só que de acordo com a maturidade que a gente espera de um adulto, pelas vivências, pela experiência, é esperado que um adulto saiba lidar melhor com essa situação para, inclusive, ajudar as crianças. Uma criança, ela está aprendendo ainda como a vida funciona, ela está se inserindo numa rotina, muitas vezes, ela está internalizando regras e formas de lidar socialmente, e do nada isso foi quebrado. Dá uma sensação de opa, e agora? O que eu faço? Então, é esperado que o adulto se organize,
que o adulto entenda o que está acontecendo, quais são seus próprios sentimentos e tenha uma segurança de lidar com essa situação para que ele também possa passar essa segurança para a criança. Eu não posso esperar que ela simplesmente aprenda a ficar em casa quietinha, tenha o horário de fazer as tarefas de casa, o horário de brincar e deixe o pai e a mãe ficar quietinhos, porque não faz sentido para ela isso, né? Então, o adulto tem que ter essa sensibilidade, esse discernimento, a sabedoria para poder orientar e lidar com essa situação. É possível a gente evitar o pânico e como a gente pode evitá-lo? Evitar muitas vezes não. A gente pode, como a gente estava comentando, criar um estilo de vida, uma rotina que vá nos preparando, nos fortalecendo para aguentar essa situação. Mas muitas vezes isso vai ser inevitável. E tá tudo bem, como eu falei, tá tudo bem não estar bem em alguns momentos. Eu só preciso entender que eu tenho ferramentas e estratégias que podem me ajudar a lidar com essa situação. Que nem tudo que eu penso, nem tudo que eu sinto é verdade. Eu posso ter pensamentos catastróficos, achar que o mundo vai acabar, que meu negócio vai falir, que eu não vou poder pagar o aluguel e que eu vou morar na rua. Eu posso pensar que todas as minhas pessoas queridas se vão e eu vou ficar sozinha no mundo. Mas eu preciso parar e, calma aí. O que disso faz sentido? O que não faz? Qual a probabilidade real disso acontecer? Quais as estratégias que eu posso utilizar para evitar que esse meu medo aconteça? E o que eu posso fazer para lidar com ele, caso isso aconteça? Quais são as estratégias, as ferramentas que eu tenho ao meu favor, né? Então, E aí a gente tem muitas estratégias de regulação emocional, de como controlar esses sentimentos, né, que estão muito intensos, para que aí, assim, eu consiga analisar de uma forma mais racional, de uma forma mais consciente. Porque quando os meus pensamentos estão muito intensos, estão muito à flor da pele, eu não vou conseguir raciocinar. É tudo muito instintivo, é tudo muito primitivo, né? Então, eu só preciso sobreviver, eu só preciso lidar com isso. Então, eu não penso direito quando eu estou muito nervosa, quando eu estou muito ansiosa, muito preocupada, com raiva, enfim. Então, a ideia é que eu me acalme, para que aí sim eu consiga resolver essa situação. Como que eu posso saber se eu estou sofrendo algum tipo de sintoma psicológico causado justamente por conta desse período? Como que eu vou identificar isso em mim mesmo, por exemplo? Você estava tendo uma vida aparentemente tranquila, tendo boas noites de sono, se relacionando bem com as pessoas, não estava se irritando com facilidade. E aí aconteceu tudo isso, né? Teve esse bom. E aí muitas coisas começaram a modificar na tua rotina, no teu comportamento devido a isso. Você começa a ter insônia, você começa a ficar mais irritada, ter crise de ansiedade, o coração acelera, dá uma vontade de comer exacerbada. E isso geralmente vai estar relacionado quando os teus pensamentos estiverem voltados para essa situação. Você vai se pegar pensando, e quando é que isso vai acabar? E o que está acontecendo? E vai se pegar procurando informações constantes a respeito dessa situação. Quando o teu pensamento, a tua forma de entender essa situação vai desencadear esses sentimentos, né? Então, a gente pode... É uma forma de identificar. Caso contrário, outras pessoas que já tinham, né, algum transtorno mental, depressão, ansiedade, eles podem ser intensificados, né, mas não necessariamente estão relacionados, são oriundos desse período de quarentena. Mas exato, pode ser um gatilho a mais. Exato, com certeza, porque aumenta o estresse, é um peso a mais que está sendo dado àquela pessoa. E quais ferramentas a gente pode usar, então, para combater todos esses sintomas psicológicos causados tanto pelo isolamento quanto para aquelas pessoas que já tinham algum problema, como você mesmo já pontuou, e de repente os gatilhos foram aumentados nesta fase? Sim. Vou falar uma estratégia bem legal que se chama estratégia Acalme-se, que ela foi desenvolvida primeiramente para trabalhar sintomas de ansiedade, transtorno do pânico, mas a gente pode utilizar para quando nossas emoções estão intensas. E aí, cada letrinha do Acalme-se, ele é um passo de como lidar com essa situação. A primeira é aceite. Aceite o que está acontecendo com você. Não é que você não vá sentir, não é que você vai ficar bem e tranquila, mas que você entende que aquilo, infelizmente, está acontecendo. Que é ruim, que você não gostaria, que se você pudesse ter o controle, você faria totalmente diferente, mas não tem. Então, ok, é isso que está acontecendo. E aí, o que eu faço com isso? E aí vem as técnicas de regulação emocional, que é quando eu vou tentar equilibrar esses sentimentos. Contemple as coisas à sua volta, tira o foco. Está muito pesado, está muita informação, a tua mente está pensando naquilo o tempo inteiro, esses sintomas físicos estão muito intensos.
tenta canalizar a tua atenção para outra coisa. Conversar com alguém sobre algum assunto aleatório, tomar um banho, fazer alguma receita diferente, algo que você tenha que estar presente ali no momento, né? Vai fazer polichinelo, vai fazer um alongamento, mas a ideia é tirar o foco desses pensamentos. Agir, continue agindo, porque a gente tende a se retrair. Eu estou me sentindo mal, geralmente eu tendo a ir para o meu quarto e ficar lá deitado só remoendo esses sentimentos, né? Então, dentro desse princípio de tirar o foco ou continuar a minha ação é importante. Vamos pensar uma pessoa que tem que trabalhar, que tem que sair de casa e esses pensamentos estão muito intensos, ela posso me contaminar, posso contaminar alguém, não sei o quê, mas ela tem que estar lá. É aprender a ideia principal primeiro eu vou sair daqui, eu não vou fazer isso, mas ela precisa. Então, eu preciso continuar, então eu vou continuar, mas tirando foco. Eu não preciso, porque quanto mais a gente foge, mais esses sentimentos se intensificam. Entende? Então, trabalhar a respiração. Respiração é uma coisa simples, básica e que a gente muitas vezes esquece, a gente não sabe utilizá-la a nosso favor. Então, a respiração diafragmática, que é essa respiração abdominal aqui, eu costumo falar da respiração quadrada, que você vai respirar em 4 momentos de 3 segundos. Você inspira em 3 segundos, inspira pelo nariz, segura a respiração, libera pela boca e fica sem respirar. Cada passo em 3 segundos. Inspira, segura, libera e fica sem respirar. E vai se mantendo nisso. Parece complicado? Parece, mas é uma coisa muito simples, vou demonstrar. Isso. E aí eu vou fazendo, porque tem toda uma questão fisiológica que essa respiração ajuda. Fazendo em quais momentos? Quando eu estou sentindo que eu estou muito ansiosa, que meus pensamentos estão muito acelerados, que eu estou me estressando demais, estou me irritando demais com as pessoas, opa, calma aí. Por isso que é importante a gente fazer sempre essa autoanálise. Como é que eu estou? Como é que eu estou me sentindo? Que, opa, eu vejo que eu posso perder o controle a qualquer momento. Eu vejo que esses sintomas estão demais, estão me prejudicando. Então, deixa eu respirar. A gente tem também o relaxamento muscular progressivo, a gente contrair partes do corpo junto com essa inspiração e expiração. E aí, a partir disso, a gente vai acalmando essa excitação fisiológica que é o que causa esse mal-estar. E a partir disso, pronto, me acalmei, legal. E aí eu vou para essa parte da cognição. O que fazer com tudo isso? Como é que eu posso lidar com essa situação? É verdade? Não é? Qual a probabilidade? Né? Quais são as estratégias que eu tenho a meu favor? E tudo isso que a gente já havia comentado. Né? Então, eu tenho que acalmar esses sintomas físicos, porque sem isso eu não consigo pensar, eu não consigo discernir o que é melhor, eu não consigo fazer escolhas acertadas e adequadas, fica muito mais complicado. E aí, depois eu consigo, vai ser isso. Eu não precisava de toda essa situação. Eu vou conseguir passar por tudo isso e identificar tudo isso sozinho ou preciso de ajuda profissional? Muitas vezes a gente vai precisar de ajuda porque a gente não está habituado a isso. Né? A gente não teve alguém, muitas vezes, que nos orientasse, que nos explicasse, entendesse a nossa situação, o nosso contexto, para que a gente começasse a desenvolver. Então, um profissional da saúde, né, no caso, psicólogo, psiquiatra, ele vai poder te orientar como fazer isso, como identificar, muitas vezes, quais são os problemas que, às vezes, nem a gente consegue perceber, né? Olha, isso aqui eu acho que você precisa modificar na tua vida, isso daqui está fazendo mal, vamos trabalhar essa situação. Né? Então, nós, como psicólogos, nós também estamos dispostos a isso, estamos aqui justamente para isso, para orientar e para trazer uma maior qualidade de vida à pessoa, né? E você tem dado dicas no seu Instagram, né? Sim, a gente tem trabalhado, as pessoas estão sempre perguntando, a gente vem conversando, né? E tem sido muito bacana, que são justamente esses questionamentos que vem, né, as pessoas, a gente tá perdido. A gente não sabe direito o que está acontecendo, então, às vezes, uma pessoa que estudou, que tem um aporte teórico, científico, que vai te orientar a passar por essa situação é importante. Né? Os psicólogos também estão atendendo de uma maneira online agora, então, se você não pode sair de casa porque você é um grupo de risco ou porque você não tem condições, enfim, de um modo geral, você consegue ter esse suporte também. Né? Estão sendo ofertados plantões psicológicos justamente para trabalhar essas questões, que pessoas estão estudando, estão se preparando para atender esse público, para atender essa demanda. Muito bem, queria agradecer a sua participação aqui conosco, viu? Obrigada mais uma vez por vir aqui colaborar e dar dicas para essas pessoas que precisavam de uma palavra de incentivo, de uma palavra de conforto neste momento. Eu que agradeço. E é importante lembrar que tudo passa. Né? As coisas se resolvem. Pode até não ser na hora que a gente quer, da maneira que a gente quer, mas se resolve. Então,
respire e segue. Tá certo. A você de casa, um ótimo fim de semana. Obrigada pela companhia. Lembrando que todos os episódios do Viver Bem também estão disponíveis no nosso canal no YouTube, o canal SIC TV. Sábado que vem nós estamos de volta. Até lá.